O Comitê de Política Monetária do Banco Central termina hoje a última reunião do ano para definir aquela taxa mínima, a taxa básica de juros, que é a Selic. O patamar da Selic será anunciado hoje à noite. Atualmente, a taxa está em 11,25% ao ano. Esta também é a última reunião sob o comando de Roberto Campos Neto, que deixa a presidência do banco ano que vem, para a chegada de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária. Professor José Milagre, eu quero muito te ouvir e queria ouvi-lo a respeito também do seguinte ponto. Em 2008, os Estados Unidos, maior economia do mundo, maior PIB do mundo, quase quebraram com a chamada crise dos subprimes. Bancos emprestando sem exigir garantias, com créditos podres, as pessoas não tinham mais como pagar, geraram a maior crise bancária da história norte-americana e o Fed começou a imprimir papel sem parar, inundar a economia americana de papel, que é o que acontece quando você quebra, e gerando inflação e levando a taxa de juros artificialmente, é aí que eu quero chegar. Artificialmente, a taxa de juros foi fixada em 0%. 0%. Ou seja, o Fed artificialmente baixou a taxa de juros para 0%. Pois bem, com isso, o objetivo era que os bancos conseguissem emprestar a uma taxa bem baixa para as pequenas e médias empresas, o cidadão americano conseguisse recuperar. Os bancos pegaram o dinheiro, começaram a aplicar na bolsa, começaram a especular, comprando as próprias ações. Como fica essa questão da fixação da taxa de juros, que me parece ter sido uma pressão, se não é deste governo, é do partido do atual presidente, que é forçar uma redução artificial da taxa de juros. Como vai ficar a questão dos juros e qual é o resultado dessa política de intromissão política na taxa de juros fixada pelo Banco Central? Capês, bem observado e eu totalmente a favor do seu discurso, até porque essa é uma pauta técnica e ela deve ter o mínimo de ingerência política, embora nós saibamos, esse é um cenário utópico, né? Na verdade, existe muita manipulação de governos, haja vista a própria nomeação. Importante destacar que hoje é a última reunião presidida pelo Roberto Campos Neto, que foi um verdadeiro lutador dentro do Banco Central, à medida em que sofreu pressões tremendas desse governo. Eu me lembro que desde que o Lula assumiu, ele vem batendo na taxa de juros, como tem outras obsessões. Uma outra obsessão é essa, sem medir as consequências. A mera redução de baixa de juros pode significar, aparentemente, uma melhoria no acesso ao crédito, uma melhoria nos financiamentos, mas como o professor Capês bem colocou, isso tem cenários adversos, principalmente pelo mau uso dessas condições pelas instituições financeiras. Então, 18 horas nós teremos hoje a política do Copom. É importante destacar que a partir da próxima reunião já é Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula, e as análises que eu tenho visto, as apostas dos economistas é que a taxa de juros vai passar de 12%. Pode ter um aumento de 0,75 ponto percentual, e muitos banqueiros, economistas de banco dizendo que é realmente necessário, porque essa pressão ela vem da pressão externa, aumento de juros dos Estados Unidos, a política externa, mas também dos anúncios de ajustes fiscais que também causaram uma certa incerteza de risco no mercado. E se o mercado está em risco, existe toda essa retração, inflação em alta e taxa de juros é controle inflacionário. A inflação está em alta e nós sabemos os danos que isso traz à medida em que demandamos importação de inúmeros insumos a partir do dólar. Então, nada mais justo, nada mais esperável esse ajuste para cima na taxa de juros até que o risco Brasil caia, que a certeza em relação ao ajuste fiscal fique mais adequado para que o país possa seguir aí gradativamente com uma redução. Mas o meu querido Rodolfo Maris, o Gabriel Galípolo é um economista experiente, professor, economista competente. Ou ele vai fazer aquilo que é necessário fazer de acordo com os fundamentos econômicos que ele muito bem domina, ou ele vai fazer o que o partido do presidente quer que ele faça.
Como é que ele vai ser essa questão? Provavelmente ele vai tomar a decisão acertada do ponto de vista econômico. Até que ponto vai acabar o discurso do governo de que tinha que ter tirado o Roberto Campos Neto antes da direção do Banco Central? Olha só, Capês, desde quando nós colocamos outro presidente no Brasil, há uma queda de braço com o Campos Neto. Não é surpresa para ninguém que essa queda de braço é desde que o Lula assumiu a presidência da República, em 2022, que essa queda de braço vem se instalando no país. Óbvio que o Lula vai colocar alguém de sua confiança para que ele possa caminhar junto nas decisões. O Roberto Campos Neto toma decisões unilaterais com a equipe dele ali, sem prestar conta diretamente para o Lula. E o que deixa, de fato, o nosso presidente da República um pouco fora do contexto econômico, dentro das situações de juros, por exemplo. Desde que o Lula se instalou, ele queria que o Roberto Campos Neto abaixasse os juros. E uma forma de você controlar a inflação é justamente essa, segurar ali, de fato, esses juros. Olha só, a estimativa do começo desse ano era da gente fechar o ano em 9% na Selic. Nós vamos batendo na última segunda-feira, nós batemos na última segunda-feira 12%. O que isso significa? Que houve um controle absurdo do Campos Neto de controlar a inflação. O que nós podemos esperar do Galípolo é que ele siga necessariamente, sabe, as suas competências e que ele não haja por emoção e que ele também não seja ali um fantoche na mão do atual presidente. Que ele faça de fato aquilo para qual ele está sendo chamado para fazer.